Olá, pessoal do cursinho José de Bispo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta para mais uma aula de inglês, dando continuidade no conteúdo explanado na aula anterior. Falando nisso, alguém lembra qual foi o nosso último conteúdo? E aí, estudaram certinho em casa, assistiram os vídeos, fizeram as anotações? Eu espero que sim, tá, turminha? Gente, embora a nossa aula seja gravada, eu gostaria muito de ter um feedback de vocês. Vocês podem estar interagindo comigo através do WhatsApp, tá bom? Qualquer coisa eu me coloco à disposição de todos e todas, ok? Então, gente, falando da nossa aula anterior, a gente viu o futuro simples, né? Com o will. Como eu falei para vocês, nós temos dois futuros simples no inglês. É o futuro simples com will, que é aquele futuro que demarca incerteza, algo assim espontâneo que acontece no momento da fala. E também nós temos aquele futuro que, ao invés de incerteza, é algo mais certo, é aquele futuro planejado, né, no inglês, que nesse caso nós usamos o going to, tá certo? Essa é a diferença básica entre um e o outro. E nessa aula de hoje, turma, eu trouxe uma lista de exercícios, de questões, para vocês estar resolvendo, tá? Uma dica é que vocês resolvam logo as questões, tá bom? Que será disponibilizado a vocês, né, via PDF, acredito que também impresso na coordenação do nosso cursinho, tá certo? Que vocês possam estar respondendo as questões antes de assistir o vídeo, para ficar interessante, para você analisar o que você acertou, tá bom, meus amores? Então, vamos lá, vamos agora às questões literalmente, vamos lá? Let's go! Start, né? Ó, gente, a primeira questão diz assim: observe os verbos entre parênteses e complete os exercícios abaixo com as formas corretas de will. Bem, gente, a estrutura do will, desse tempo verbal aqui, ele segue o seguinte: sujeito, will, depois o verbo principal, né, na sua forma básica, na sua forma original, sem o to, no infinitivo, seguido de uma complementação, tá? Na letra A diz assim: Sally thinks she, aí vai ficar will travel next month, tá certo, gente? O verbo aqui que está entre parênteses é o verbo viajar, o to travel, tá? Na letra B, então a gente... só voltando um pouquinho aqui a letra A. O nosso verbo principal, que é o verbo viajar, ele vai ser usado após o will. Letra B, they will arrive around 5 in the afternoon. Tá bom, meus amores? Então, o will você vai usar entre o sujeito e o verbo principal. Little C. Consider the cloudy sky. I believe it will rain, né? Will rain. Ok, turminha? Vamos agora colocar nossas frases a seguir para a forma negativa. Gente, para nós negarmos o futuro simples com will, é muito fácil. Temos duas possibilidades. Ou nós adicionamos um not após o will, ou então usamos a forma contraída, abreviada. O will mais not vai se transformar em won't. Então, a letra A, they will see the movie next week. Para você negar, vai ficar o quê? They will not, ou então they won't see the movie next week. Letra B, I will work hard tomorrow. Negando vai ficar I won't, ou I will not work hard tomorrow. Little C, he will play soccer tomorrow. Negando vai ficar he will not ou he won't play soccer tomorrow. Little D, the girls will take to you. E agora? Negando, nós vamos usar o not após o will. Muito simples, né, gente? The girls will not talk to you. Alguma dúvida, gente? Eu acredito que não, né? Muito simples. Nós só vamos colocar o not após o will. Ou então, want, né? Como eu já falei. Terceira questão, turminha, ela é referente ao uso desse tempo verbal, o will. Em inglês, todas as questões aqui estão corretas, exceto... E aí? Gente, muita atenção.
com essas questões que vem pedindo para você marcar a questão errada, ao invés da falsa, né? Eu me deparo muito, eu uso muito esse tipo de pegadinha nas minhas avaliações, e eu percebo que os alunos, na pressa ou a falta de atenção, de resolver as questões, não leem uma pergunta direita, consequentemente não interpreta corretamente e sai marcando a que ele acha que é certa. E, no entanto, eu estou dizendo é certo, ou seja, é certo, menos, todos estão corretos, menos, vamos ver, gente. Letra A. O will, com relação ao uso, ele exerce uma função semelhante à estrutura do going to? Sim. A diferença é que ao invés de o will, você vai usar o going to, mas o going to também nós vamos usar depois do sujeito, né? Então a estrutura vai seguir a mesma: sujeito, aí o will ou going to, o verbo principal no infinitivo sem o to e o complemento da frase. Então a letra A tá na cara que é verdadeira, né? Na letra B, no futuro simples, o tipo de conjugação do verbo que ocorre após o will é chamado forma base? Sim, o nosso verbo ele não vai se flexionar, tá certo? Ele vai ficar na sua forma base. E vale a pena lembrar, turminha, que o will você vai usar para todas as pessoas, para todos os pronomes, desde o I, a primeira pessoa do singular, até o they, terceira pessoa do plural, tá certo? A letra C, é possível o uso de will ou want em perguntas? Claro que sim, possível até demais. A letra D, será que a D é o nosso gabarito? Vamos ler aqui. O formato want significa, ou melhor, simboliza a contração entre as palavras will e no? Não, claro que não. Opa, já encontrei meu erro. Olha, às vezes é um detalhezinho de nada que faz toda a diferença. Aqui, gente, essa questão bem aqui eu tirei de uma prova de Enem. Eu me esqueci de colocar aqui a universidade e o ano, tá? Mas é a questão de Enem, essa daqui, tá? Ó, a diferença, gente, é bem aqui. Eu só tenho no. E no caso, para nós fazer a contração do futuro com will, nós vamos usar o will com not, não o will com no. Então, esse no aqui é onde está o erro, tá? Então, nosso gabarito aqui é a letra D. Tá bom? Então, muita atenção, viu, gente? Essas questões como essa, com essas pegadinhas. Na quarta questão, tem uma frase, né? Nós vamos completá-la. He won't stop. E agora, qual a opção adequada para a gente completar essa frase e ela ficar correta aqui? Nós já percebemos que temos uma frase primeiro negando. E agora a gente vai usar outra afirmando, né? Olha só, he won't stop, vírgula, will he, ele não parará, ele não vai parar, ele irá parar, é mais ou menos isso o sentido, tá? Então, nosso sujeito aqui, né, não pode ser a letra B, porque o sujeito da frase é he, então, consequentemente, eu vou usar um he também, tá? Então, letra A, na quarta questão. Na quinta, nossa, vem uma das frases mais lindas que eu acho. Ai, gente do céu, chega a me emocionar, eu sou muito romântica. I, tracinho, love you. Qual a forma adequada? Como é que eu vou dizer que eu sempre irei te amar? Eu sempre vou te amar. I'm sorry. I will always love you. Quem nunca disse isso pra uma pessoa, né? Eu sempre vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, não é mesmo? É tão bom, né, gente, eu dizer isso, dizer e também, ao mesmo tempo, receber a mesma palavra, mas com sinceridade, né, gente? Porque tem pessoas que andam dizendo aí, a torta e a direita, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e na verdade não sabe nem o que é amor, não é mesmo? Agora, quando é verdadeiro, é muito gostoso ouvir de quem amamos, né? E também expressar também para essa pessoa amada, né? Enfim, vamos deixar de sentimentalismo. Vamos voltar aqui, né, gente? Sexta questão. Em relação à palavra will do inglês, assinale a alternativa incorreta. E agora, gente, qual será desses... Opa, I'm sorry. Qual será que... já apareceu aqui a resposta. Que está incorreto. Ó, gente, mais uma vez, chama a atenção de vocês aqui. Essa sexta questão, eu quero saber a alternativa incorreta e não a correta, tá?
Eu já mostrei aqui o gabarito, mas vamos analisar as alternativas. A palavra will nem sempre atua como verbo, meu Deus, como verbo modal em inglês. É uma realidade, né? A B, a palavra will poderá ser utilizada em tempos verbais, como futuro simples e futuro perfeito? Também. Nós usamos ele para o futuro perfeito. Letra C, a conjugação de will varia com o sujeito da frase? A conjugação de will varia com o sujeito da frase? Ops, quando eu chego nessa questão, aí eu já, capturo. Não, nós usaremos o will para todas as pessoas. Conjugando vai ficar, por exemplo, o verbo trabalhar, né? Vamos conjugar aqui o verbo trabalhar no futuro. I will work, you will work, he, she, it will work, we, you, they will work. Ou seja, gente, o sujeito da frase não vai mudar de forma alguma, mesmo a terceira pessoa do singular. He, she, it, tá bom? Will é uma espécie de verbo auxiliar? Sim, ele também é um verbo auxiliar, tá bom? Então, pessoal, o gabarito dessa questão é a letra C, de César. Sétima questão na telinha de vocês. I think tomorrow I visit the beach. Eu quero dizer assim, eu acho, né, que amanhã eu visitarei a praia. Oh, meu Deus, quem me dera se fosse minha realidade, gente, eu ia ficar tão feliz. Então, gente, I think, eu acho. Se eu tô dizendo eu acho, é uma coisa que eu não tenho certeza. E para isso que temos o will, né? Futuro com will, é aquele futuro incerto. Tá certo, gente? Então, gabarito aqui, letra A de amor. Eita, eu já tô romântica, né, pessoal? Sempre. Forever. Nona questão. Passe as frases para a forma interrogativa. Agora, gente, nós vamos interrogar nossas sentenças, tá? Vimos no slide anterior a transformação das frases para a forma negativa. Agora, nós vamos interrogar. Tá bom? Muito simples. Letra A eu tenho Rose will feed the pets later. E agora, como é que nós interrogamos essa frase, essa ordem? Nós trazemos o will, turminha, para o comecinho da frase. Depois a gente pega o nosso sujeito lindo, maravilhoso e adicionamos depois do will. E o complemento da nossa frase. E no final, question marks, pontinho de interrogação. Apenas isso. Tá? Nós não vamos mexer em verbo e ninguém. Apenas nós vamos fazer a troca de posição do sujeito com o will, tá bom? Little B. Junior and Chris will move out. E aí, para nós agora interrogarmos, sorry. Nós trazemos o will para o comecinho da frase. Will Junior and Chris move out? Little C. The story will close at 10 p.m. Eita, será que a loja vai fechar, gente, às 10 horas p.m. da noite? E agora, como é que nós interrogamos aqui? Nós vamos colocar o will, como eu já falei anteriormente, no início da frase. Will the story will close at 10 p.m.? Little G. They will get here on time. They will get here on time? Tá bom, turminha? Em todas as frases, tá? Usando o futuro simples com o will, na forma interrogativa, o nosso lindo e maravilhoso will, ele vai para o início da frase, tá? Seguido do sujeito, o verbo, os complementos da frase e no final, turma, não esqueça o ponto de interrogação. Eu não aguento mais falar para meus alunos, gente, por favor, formas interrogativas, no final dela tem que ter o quê? Não é ponto final, é ponto de interrogação e não de exclamação. Tá bom, turminha? Brincadeira, tá? Mas acontece muito o aluno esquecer o ponto de interrogação, sério mesmo, nas frases para você transformar para interrogativo. Décima questão. Marque a alternativa cuja frase não esteja no simple feature. Letra A. E agora, José? They did not watch TV. Eu já sei que essa não tá, né? Já deu o gabarito. Não esteja. Então, gente, só pode ser a letra A, né? Eu já falei de cara.
Aqui não pode ser, porque eu já tenho o nosso lindo e maravilhoso will, que demarca o futuro, né? She will watch TV tonight. Little B, C, sorry, I'm sorry. We will travel next week. I will study for the test. Então, turminha, a única frase aqui que realmente não está no futuro é a letra A, evidentemente, né? Passaremos para a 11ª questão. Question 11. Qual é a alternativa que completa corretamente a frase? A, tracinho, free time tomorrow. No simple feature, lá vai eu confundi com simple present, nada a ver, né? E aí, turminha, qual é a alternativa? Little A, will to have. Little B, have will. Little C, will have ou simplesmente have. Foi que vocês marcaram. Letra C? Quem marcou letra C? Parabéns, letra C. Porque com a formação, a estrutura, sujeito mais o will, mais verbo principal sem o to. Tá bom? Então, se encaixa corretamente aqui com a letra C. De novo, ó. 6. 12ª, turminha. Complete a frase. Agora vamos completar mais uma vez uma frase. The story is early this afternoon. Com o verbo no simple feature e depois marque a alternativa correta. Nós vamos completar aqui com esse verbo aqui, usando o simple feature também, né? Afinal de contas, estamos estudando simple feature. Simple feature. Qual dessas duas alternativas se encaixa perfeitamente? Quem respondeu a letra B? De novo, congrats. Parabéns. Letra D. Por que a letra D? Gente, como eu já falei, volta a repetir para não esquecer, tá bom? A estrutura segue. Sujeito é o will, o verbo principal, sem complemento nenhum, ele tem que estar na forma básica, na forma do infinitivo, sem o to, e o complemento. As outras, ó, aqui, ó, nessa aqui eu tenho a terminação em ing, aqui eu tenho a flexão em s, aqui eu tenho o d, marcando passado, aqui marcando presente, aqui é o gerúndio, o present continuous, e aqui eu tenho meu verbo na forma básica, close, né? Ou seja, close, né? O verbo fechar. Question 13. Qual a forma negativa da frase? Vamos analisar a frase aqui, gente. Paul will paint the house. E agora, para me negar, gente, como é que eu faço? Eu coloco o not depois do will ou então o want. Então, aqui vai ser a letra B. Aqui eu usei, ó, a forma contraída, tá? Teacher, por que não pode ser a letra B? Por que você também não usa a forma contraída, will mais not? Sim, usei. Onde é que está o erro? Painted. Eu tenho uma terminação em ED. Lembra que eu falei há pouco tempo que o verbo tem que estar na forma do infinitivo? Então, não pode ser essa alternativa. Essa daqui não pode, porque o not está antes do will. E o will vem primeiro, depois o not e também o nosso verbo principal, tá? Aqui o nosso verbo principal está até correto. Porém, o not está precedendo quem? O will, tá bom? Então, a única correta só pode ser a letra B. Tá tudo certinho a estrutura dela, tá? 14ª, eu tenho a seguinte frase. The computers, uma pergunta. The computers will decide our future. Os computadores decidirão nosso futuro? E aí, o que vocês acham? Yes ou no? Gente, olha só. Pra nós eu já mostrei aqui sem querer. Tudo bem. A forma correta aqui, que demarca o futuro na forma interrogativa corretamente, gente, só pode ser a letra D. Por quê? Porque na interrogativa nós jogamos o will no comecinho da frase. E a única frase aqui, dessas 4 opções, em que o will está no início da frase é a letra D, de Deus. Vamos aqui para a 15ª, question 15. Marque a alternativa que complete corretamente a frase. Solar energy and alternative in the future. No simple future, no futuro simples, turminha, vamos dizer o quê? Que as energias solares será, né, uma alternativa para o futuro, né, no futuro. Eita, little b, porque o will, né, eu vou usar depois aqui do
do sujeito e o verbo to be. Olha o verbo to be aparecendo aqui na sua forma do infinitivo. Ok, turminha? E as duas últimas questões, né, é referente a esse textozinho, essa historinha, digamos assim, em quadrinho. Ela é bem pequenininha, que diz assim. Gente, essa aqui também é uma questão de vestibular, de Enem. Eu não me lembro o ano, eu não trouxe aqui no slide, mas caiu em vestibular, tá bom? Texto para as questões 16 e 17. Tem aqui essa imagem que diz assim: aqui eu tenho a contração, né, will, de forma abreviada. É como se fosse I will never forget his last words. What did he say? Pay my debt. Aí, gente, a questão número 16 diz assim: I will never forget his last words. A palavra destacada corresponde o quê? Eu não esquecerei suas últimas palavras. As últimas palavras dele, né? A palavra destacada, que é o I will, indica o quê? Que esse I will indica que a frase está no futuro, indica que a frase está no presente. A will indica que a frase está no passado ou que a ação acontece no momento da fala. Gente do céu, vai ser muito simples, né? Opa, I'm sorry. Eu não gabaritei aqui. Ai, meu Deus, só um minutinho, turminha. Só um minutinho, eu não coloquei a resposta, mas é muito simples, né? Olha só, veja. Will, quando eu tenho will, eu já sei que eu estou falando é de futuro e não de passado, nem de presente e nem tampouco no momento da fala. Não estamos falando de present continuous, né? Estamos falando de futuro. I will. Então aqui o gabarito com a letra A de amor. I'm sorry. Question 17 é voltado sobre o textozinho, né? I will never forget his last words. Uma possível tradução para essa frase seria: ele nunca esqueceu minhas últimas palavras. Esqueceu. Presente, passado ou futuro? Passado, né? Eu nunca esqueci suas últimas palavras. Esqueci. Tempo presente, passado ou futuro? Quem respondeu presente, ó, acertou. Eu nunca esqueço suas últimas palavras. Futuro aqui? Também não, né? Letra D. Eu nunca esquecerei suas últimas palavras. Essa frase demarca futuro? Yes, com certeza. Então, gente, questão correta aqui, o gabarito correto é a letra D, né? Porque se estamos falando de futuro, o verbo aqui, principal, né, forget, que está no tempo futuro, é a letra D. Eu nunca esquecerei suas últimas palavras. As palavras de quem? Dele, his, né? Então, turminha, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham acertado todas as 17 perguntinhas, muito simples, né? É o futuro com will, tá, gente? Como eu sempre falo, estou à disposição de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, que Jesus abençoe cada um. Cada dia que passa, né, se aproxima do vestibular, do nosso Enem 2022. Estudem bastante, gente, que eu tenho certeza que o futuro de vocês depende dessa prova e eu sei que vocês vão se dar bem, né? Vão conseguir passar no nosso vestibular 2022, se Deus quiser, né? Então, pessoal, nos encontraremos na próxima aula, se Deus quiser. Kiss, bye bye, see you later.